Aí, agora tá certinho. Deixa eu só fechar aqui. Ficar só com a atividade aqui aberta. Tá tudo bem? Tá? Uhum. Então, assim, nós vamos começar agora fazer o diálogo formativo sobre programas da educação digital, a nossa penúltima temática desse ano, né? Você é do quarto chamamento, né? Terceiro, Terceiro. Ah, tá. eu fui chamada, eu assumi o concurso em janeiro desse ano, né? Uhum. É o terceiro chamamento. Ah, tá. O quarto é a galera do Júlio pra cá, né? Eu acho que sim. Depois que misturou tudo, a gente, né, ficou meio perdido. Mas, Aham. ai, vamos lá então. Deixa eu entrar aqui. Porque aqui, deixa eu entrar de novo por aqui também. Opa, vou voltar aqui. Agora nós vamos começar então a nosso diálogo sobre o diálogo formativo, sobre programas da educação digital da cursista Isete Stibnevert. É assim, né? É, Aham. O nome, esses sobrenomes aí é difícil, né? é, Geralmente, quando eu vou falar meu nome para a pessoa, geralmente eles pedem para soletrar, né? Soletra o sobrenome? é alemão, né? Isso. Ah, Aham. então vamos lá. O critério aqui era utilizar as ferramentas educacionais e os programas de educação digital disponibilizados pela mantenedora para intensificar a aprendizagem dos estudantes, considerando a personalização da aprendizagem, né? Aqui na observação do planejamento e na observação da prática, aqui a gente só tem o critério, mas nós temos a lista, né, da rubrica, de todas as rubricas. E assim, tanto na observação do planejamento como na observação da prática, você foi muito feliz, né? Você fez de acordo com o que se pedia na rubrica, né? Então, o nível do planejamento é o 4, que você cumpriu todos os critérios, e no da prática também, né? Foi uma prática bem legal. Eu até a Ana falou, né? Vou roubar a ideia, vou fazer também, né? Porque Sim. foi de fato assim. Tem algo que eu acho que é bem interessante quando a gente trabalha, que quanto mais próximo da realidade, mais fácil de entendimento por parte deles, Aham. né? Porque para eles tem mais sentido. E essa questão de você trabalhar ali o poder, mas com foco na cidade, né? Uhum. E aí você colocou bastante assim, eles podiam fazer uma pesquisa, você colocou muito material ali para eles, mas tudo voltado para a cidade, né? Para pessoas que eles veem, que eles conhecem, que eles sabem que exerce ali um tipo de poder, né? Não foi falar de um poder internacional, de um poder nacional, de um poder muito além. Uhum. Foi falar do local, né? Então, acho que ajuda bastante quando a gente faz esse tipo de atividade, né? Então, a prática permite algo que dá muito sentido à aprendizagem, poder relacionar o conteúdo com o nível local. A ideia, essa sua ideia foi proposital? Desde o começo você queria isso? Então, essa ideia, na verdade, é resultado de aulas anteriores que a gente deu sobre política e poder, né? Porque o que deu para perceber
que eles conseguiam entender melhor os conceitos quando você trazia para a realidade deles, né? Que se você trabalhasse em política, começar falando sobre a organização dos estados, né? Ah, tem o estado socialista, tem o estado de bem-estar social e tal, é uma coisa assim que parece que fica muito longe, e se a gente começa falando sobre a organização dos poderes no próprio município, e eles entenderem que são três poderes que nós temos, o executivo, o legislativo, o judiciário, e como que ele aparece no município, e eles perceberem, então, se eu pesquisar, tem um site da prefeitura, né, que daí mostra lá quem é o prefeito, tem a foto do prefeito, geralmente o prefeito posta um pouquinho da história dele, né, o vice-prefeito também, e que ele tem todo um gabinete, né, que trabalha junto com ele, então ele vai ter ali o secretário de Educação, secretário da Saúde, secretário da Cultura e do Lazer, entre outros, né, e que é ele quem escolhe o time dele. E, por outro É bem lado, mais você vai ter, próximo. é bem mais próximo, e, por outro lado, você vai ter um outro site, que é o site da Câmara de Vereadores, né, Uhum. e que, então, vai estar direcionado e explicando como que funciona a Câmara de Vereadores, quem que são os vereadores eleitos, os partidos, e o que eles estão fazendo, e, E e que a Câmara de Vereadores também possui, né, a sua organização, também tem o seu presidente, tem a sua organização. E daí facilita para perceber quando a gente fala assim, na democracia a gente tem a divisão dos poderes, mas como assim, né? Então, você consegue visualizar na prática essa divisão. Aí, geralmente, eu começo com o município, depois eu vou para o estado, e daí eu vou a nível de Brasil, federal, né? Como que funcionam os poderes. E daí, depois, quando eles têm esse modelo, aí, a partir desse modelo, a gente usa ele para comparar, então, com os outros tipos de organização política, porque daí a gente já vai ter um poder, um modelo que faz parte da nossa vida, né? Que tem significado, e daí fica mais fácil quando utiliza para comparar com os outros modelos. em geografia a gente faz bastante isso também, do local para o, né, global. É bem mais fácil de entendimento, né? A divisão por níveis de aprendizagem, que era a proposta e que você fez, como é que você fez ela? Então, aí eu fiquei super preocupada, porque a gente não tinha, assim, tanto tempo para estudar as ferramentas, né, para fazer esse diagnóstico dos níveis de aprendizagem. E aí foi muito importante a sua sugestão, né? Utilizar a nota do trimestre. Aí eu usei a nota do segundo trimestre, no caso, né? Aí eu pedi um relatório, né? No Aham, Classroom, do RSO, e fui escrevendo, né? Grupo um do ladinho, um, dois, três, conforme a nota do aluno, sim. para Separou depois. É, porque a gente está tava um período muito curto, né, para fazer todo sim. esse levantamento, Uhum. né? Aí o E grupo Isso, aí o grupo número um, considerei assim, a nota até 76, o grupo 2 de 76 a 90, e o grupo 3 de 90 a 100. mais, E aham, daí, cada um foi elaborado um formulário, né, que foi postado no Classroom, um formulário para o grupo um formulário para o grupo 2 e um formulário para o grupo 3, umas atividades diferenciadas. sim. E o feedback que você recebeu dos grupos, era o esperado? Era isso que você queria? Sim, deu certo. Aí o grupo 1 entrou e identificou, né, os três tipos de poderes, a função de cada um, e explicou, né, segundo Montesquieu, por que que é importante ter essa divisão entre três poderes na democracia, né, que segundo Montesquieu, é para evitar o abuso de poder. Se você centralizar muito o poder numa pessoa só, né, pode ocorrer o abuso de poder. E daí o grupo número 2, eles foram pesquisando, entrando nos sites e pesquisando, prefeitos. Aí, a princípio, a ideia até era, a gente sentou o grupo 1 de um lado da sala, o grupo 2 no meio e o grupo 3 no outro canto, né? E daí era para eles responderem individualmente o questionário. Mas daí eles começaram a já formar grupinhos, iam conversar com o outro, e eu fui deixando, né? Porque eles estavam se auxiliando nas pesquisas, é aqui, nesse site aqui, não, você tem que estar lá para achar a resposta e tal, né?
Eu ia até perguntar isso, assim, o que você acha desse trabalho em pares, do trabalho em grupo? Você gosta de fazer? Você acha que é mais, né, é mais proveitoso? Eu acho que funciona bem, dependendo do objetivo, né, que a gente quer, porque ali o objetivo era fazer com que eles pesquisassem mesmo, entrassem nos sites, e se alguém não conseguisse entrar, um auxiliar o outro também, né? Nesse sentido, eu acho que porque daí eles conseguem trocar ideia também, tirar dúvidas, né? Em grupo dá para potencializar, né, as habilidades de cada um, né? Junta tudo, né? Aham. E daí o grupo 3 então, eles começaram sozinhos, depois eles foram juntando, até para não precisar explicar um por um, depois de novo, né? Uhum. Eles fizeram os grupos também para conseguir responder a questão. Eu achei interessante que no grupo 3 daí eles falaram assim, nós pesquisamos, professora, mas o pessoal geralmente fala como sugestão, porque a questão norteadora era assim, e se você foi feita uma pesquisa sociológica e percebeu-se que nas escolas houve um aumento da violência. Se você fosse vereador, né? Isso. Que proposta que você faria para ajudar a resolver o problema? É, e aí a gente pesquisou aqui, a maioria fala sobre capacitar os professores para resolver conflitos, capacitar alunos, né, dizer que são alunos agentes da paz e tal, né, vou colocar câmeras para monitorar, fazer atividades, né, que promovam respeito e nesse sentido, né. E daí eles falaram assim, mas tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, mas então, pense, o que que vocês acham que tá faltando? A gente não sabe ainda, mas tá faltando alguma coisa, né? Tem alguma coisa faltando. Então, assim, eu achei legal que eles tentaram ir além, que estava faltando alguma coisa, né? Eles queriam fazer além do que eles já pesquisaram que poderia Do que fazer, eles né? pesquisaram. Aham, Eles queriam criar mesmo, né, uma novidade, né? sim, aham, Enfim, resolver, né? Tenho poder, então agora eu quero resolver, né? aham. E assim, relacionando com outros conteúdos que você já trabalhou na turma, você achou que foi proveitosa a atividade? Foi mais interessante? Foi interessante. Uhum. Geralmente, nas aulas de sociologia, eu costumo trabalhar mais ou menos nesse sentido também. Primeiro, você passa o conceito, né? Eu vou falando para eles, ó, primeiro, agora nós vamos entender o conceito, né? De poder e de política. Porque sem entender o conceito, a gente não consegue aplicar. Aí, depois que a gente entendeu, aí nós vamos aplicar a nossa realidade. A gente sempre faz uma atividade de aplicação do conceito. Então, primeiro são atividades mais no sentido de aí entender, compreender o conceito, né? E Aham. depois atividades mais práticas. Então, como que eu utilizo esse conceito no dia a dia para Ah, tá. fazer sentido, né? Você já faz a prática, né? Muito É, bom. Então, e assim, a rubrica 4, né? Então, eu coloquei porque foi contemplado tudo que era esperado para o momento da aprendizagem. Durante a observação, é evidente que você auxilia, está sempre junto, tem sempre ali no vídeo, né? Você conversando com eles, explicando, incentivando a fazer, fazendo ali as suas, né, interpelações dentro do contexto ali. Está sempre complementando, né? Você usou a taxonomia de Bloom, acho que foi bem utilizada, que você colocou lá 3 níveis, né? E o último nível é o máximo, que é a criação, né? Ó, vamos fazer a lei então, vamos investigar e vamos fazer. Se você tem o poder, o que, que você faria, uhum, né, para essa solução, né? A divisão foi os 3 níveis, certinho, os 3 níveis de aprendizagem, os 3 níveis de complexidade. Sem necessariamente dizer, né, qual que era o básico, qual que era o esperado, qual que era o grupo mais avançado, né, sem precisar gerar esse conflito. Então, foi bem interessante isso, né? é, E a ideia da apresentação, eu acho que foi mais legal ainda porque socializou o que todo mundo estava fazendo, né? Ó, o que, que será que eles estão fazendo ali? Aí eu sei, porque foi apresentado, né? uhum. Fica um trabalho bem complexo, bem por causa disso, né? E assim,
Como proposição, eu acho que o hábito, você faz algo que eu não tinha visto ainda ninguém fazer, né? Que você coloca lá os momentos da aula no quadro, né? Então é uma organização para você e para eles, né? Então eles acabam não se perdendo, sabendo exatamente o que vai fazer, não precisa ficar perguntando toda hora, né? Professora, o que é mesmo meu grupo? Aham, O que a gente vai fazer aqui? Como é que é? Porque você coloca os momentos ali no quadro, né? Então, além do que se pede, né? Não esquecer de sempre que possível trazer os conteúdos para a realidade, né? Igual você fez agora, porque daí eles conseguem fazer entender bem, né? O exercício de resolver o problema, eu acho que foi o ponto alto, né? Que foi o nível 3 ali. Porque eles acabaram se sentindo no papel, né? é. Desse legislativo. Então, isso E é se bem eu legal. tivesse esse poder nas mãos, né? Que É, proposta que eu, é bem, eu né? faria. E foi interessante porque eles viram que não é tão fácil, porque É. eles mesmos queriam ir além. Falou, não, mas só isso aqui não vai resolver, eu quero fazer mais, né? Uhum, E assim, usar as informações reais também, porque você colocou ali sites, né, de secretaria, da prefeitura, as informações de onde está cada um dos poderes, então são reais, né? E uma sugestão assim, que eu achei bem, eu acho até que pode, é um segundo ano, né? aham, O próximo ano é um ano eleitoral e eu acredito, a gente até falou um pouquinho disso, né? Eu acredito, a nossa sociedade ela carece, ela é muito carente de formação política, né? E uhum, isso acaba gerando muitos problemas para a gente, principalmente discussões desnecessárias, rompimentos até em família, né? aham, Aquelas brigas clássicas, direita e esquerda, que as pessoas nem sabem direito o que é, mas estão ali se engalfinhando por causa de figuras, né? E não por causa dos conceitos, né? Então seria uhum, interessante, talvez, para o próximo ano, conversar com a gestão, né? Ou com o pedagogo mesmo, fazer um trabalhinho ali de conscientização mesmo, dentro da escola ou até para a comunidade, né? Até alguma coisa em rede social, já que a gente falou, né, da, uhum. né, da educação digital, né? Fazer algum trabalho ali, eu acho que seria bem interessante. Ajuda, né, a sociedade também, né? Bom, foi uma prática ótima, tá? Rubrica 4 para o planejamento e 4 para a prática, Joia, tá? legal. Quer falar alguma coisa? Ah, não, é um trabalho que é sempre feito em equipe, né? Porque, assim, no começo eu fiquei, nossa, preocupada, como é que eu vou preparar essa aula, né? Porque você tem que conhecer a ferramenta que você vai utilizar, né? Se é o Classroom ou o Quizzes. No começo eu até pensei no Quizzes, mas aí não daria para fazer os 3 níveis da taxonomia de Bloom no Quizzes. Aí fiquei pensando, mas e daí no Classroom? Aí você postou aquele vídeo e ajudou, assim, a dar uma ideia também, né? Sobre como que daria para fazer a postagem pelo Classroom para poder fazer a atividade, né? Mas daí demanda aquele tempo que você também tem que tentar entender a ferramenta, que você não tem totalmente a noção, né, de como fazer os formulários e as postagens, né? Leva um É, tempinho para fazer tudo isso. eu percebi que é um ciclo, E né? daí Sempre que tem entender a a taxonomia apresentação. para poder aplicar também, né? Leva um tempinho, a gente leva assim um tempo, você lê, aí você fica pensando, não é algo que você consegue fazer de maneira instantânea. Aí É. entende a taxonomia de Bloom, aí tenta entender a ferramenta, aí você fica pensando, é um processo. Eu percebi assim, depois que a gente. É um ciclo. A gente começa, vai lá no diagnóstico, aí já tem aquele desespero de primeiro Uhum, momento, né? No planejamento, a gente tem aquele momento de cada um falar o que quer fazer, então já um já ajuda o outro ali e sai, né? E uhum, acaba acontecendo, né? Então, parabéns, foi muito bom, né? Continua assim. Eu sempre falo, gente, rubrica 4 concentra e vamos tentar fazer o melhor, né? uhum. Então, E até a os próxima. alunos, e os alunos também colaboraram, né? Então, quem filmou foi um aluno, e, nossa, foi.
bom, né, É, que eles têm ajudado. eu percebi que seus alunos eles estavam bem comprometidos ali, né? Até as conversas, a gente presta atenção durante a gravação, assim, as conversas de um e outro momento, era sempre focada no fazer, né? Então, muito bom, turma muito boa também, parabéns. Joia, valeu. Tá? Obrigada, Nada, até a obrigada por próxima tudo aí, pessoal. prática, então. Joia. Fique com Deus, tenha uma boa semana, né? E aí, segunda, a gente se encontra de novo para falar do próximo. Ai, minha nossa. Ah, Mas é joia, o último beleza. do ano, Aham. tá Joia, bom? professora. Até Obrigada, mais. até mais. Nada. Tchau. Tchau.